E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas. Sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano e o EJA 3. Para começar, vamos fazer a correção da aula anterior. Então, pega o caderno de vocês e bora lá corrigir. Ó, vamos lá? Na primeira, tem o seguinte: uma sentença matemática que possui apenas números, operações e letras pode ser classificada como, nesse caso aí, uma equação, que a gente vai ter a representação de letras e números e a igualdade, não é isso? Já a expressão algébrica, a gente tem aí as expressões com letras e números. E aí na equação não representa uma igualdade, tá? E a expressão numérica é apenas letras. A segunda questão. Observa a equação 2x mais 3 igual x mais 5. Qual é o primeiro membro dessa equação? Vejam, eu até coloquei aí para vocês diferenciar. A primeira parte a gente chama de primeiro membro. Depois da igualdade, a gente chama de segundo membro. Então, aqui representa a primeira, é 2x mais 3. Alternativa correta, letra C. A terceira, assinale as sentenças matemáticas que são equações de primeiro grau com uma incógnita. A que representa, no caso aí, é a letra B, 2x mais 5 igual a 15. A primeira não é, porque não tem letra. A segunda, o grau aí é de segundo, tem 2, está elevado a 2. E a D não é uma igualdade, ali é uma diferença. Para ser uma equação, tem que igualar a desigualdade, certo? Então, a quarta questão tem uma figurinha aí, ó, representando uma balança. E ele quer saber a equação que traduz a situação apresentada acima. Então, eu tenho 2x, não é? Com mais 2. E na outra balança eu tenho 14. Logo, a representação é a letra D. Os 2x mais 2 igual a 14. Por último, como é que a gente calcula o valor de x? Pela expressão, eu tenho 4x menos 6 igual a 22. Então, eu tenho que descobrir que número ali multiplicado por 4 menos 6 vai dar 22. Então, se eu não sei deduzir, como é que eu resolvo isso com a equação? Vejam, utilizando a ideia aditiva, certo? Vocês vão somar ambos os lados mais 6, para a gente poder cancelar aquele menos 6. Então, só fica 4x igual a 28, porque 22 mais 6, 28. Para eu eliminar esse 4 da balança, eu tenho que dividir ambos os lados, né? Retirar 4. Então, eu vou dividir, que vai dar x igual 28 dividido por 4, 7. Então, o número dessa equação equivale a 7. Ou seja, 4 vezes 7 menos 6, né? Vai dar 22. Tá? Então, para a aula de hoje, a gente vai entrar em geometria. Relembrando aí, a gente vai estudar hoje a soma dos ângulos internos de um polígono regular. E o conteúdo, a gente vai calcular aí a medida do ângulo interno de um polígono regular e as relações entre esses ângulos internos e externos de um polígono regular, tá? Então, lá, primeiro, vamos relembrar o que é polígono. Ó, observem essa figura aí, ó.
Primeiramente, vamos identificar aí o que seria um polígono, tá? Então, vamos lá. Podemos dizer que polígonos são figuras geométricas fechadas, formadas por segmentos de reta que se unem em seus extremos. Então, para ser um polígono, a figura tem que ter segmentos de reta para ser um polígono, tá? Se ela tiver um formato arredondado, não é um polígono. É uma figura geométrica, porém não é um polígono. Nesse caso aí, esse desenho que está o rosto, né, na figura, é chamado de ângulo interno, é o que tem dentro da figura, né, aquela abertura. Já fora, que é o verdezinho, é o ângulo externo, que é fora da figura, do polígono. As retas, né, são chamadas de lado. Os pontozinhos aí que a gente tem, a gente chama de vértice. E quando a gente traça um ponto ao outro, ou seja, de um vértice para o outro, a gente chama de diagonal, tá bom? Então, vamos lá. Relembrando, triângulo. No brinquedo abaixo, qual a medida do ângulo entre a escada e o escorregador? Vejam, vocês já estudaram isso, tá? Então, vamos lá. Se já tem ali 55 naquele ângulo e 30, quanto é que falta naquele outro ângulo ali? Primeiro, você vai identificar, para calcular esse valor, você coloca o x, certo? Que é o valor desconhecido, que você não sabe. Lembram lá do teorema que diz o seguinte, que a medida da soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, tá? A gente já estudou isso. Espero que tenham lembrado. Então, se o total mede 180, se eu tenho 55 mais 30 dá 85, quanto falta para 180? Nesse caso, você faz a subtração. 180 menos 85, 95 graus. Logo, ali, aquele xzinho vai valer 95 graus, tá? Mas e um quadrilátero? Ó, Márcio desenhou um quadrilátero, cujos ângulos internos tinham a mesma medida. Quanto mede esse ângulo? Vai medir 60, 90, 45, 180? Primeiro, você tem que identificar que um quadrilátero é um polígono de 4 lados, certo? Tem 4 ângulos internos. E aí, a soma da medida dos ângulos internos de um quadrilátero. Quanto é que vai ser? Primeiro, a gente tem que saber o total. Se um triângulo, que é a metade de um quadrilátero, que é 180, no caso aí de um quadrilátero, você somar 180 mais 180, 360. Então, é o total aí desse quadrilátero. Divide pela quantidade dos vértices, que no caso aí dos lados são 4. Então, 360 dividido por 4 dá 90 graus. Então, cada ângulozinho lá do quadrilátero vai medir 90 graus. Logo, a alternativa correta é a letra B, 90 graus. Então, se é um quadrilátero, ele não disse qual é a figura. Nesse caso, ele poderia ter desenhado um retângulo ou um quadrado, tá? Mas e o triângulo aí, ó? Pra gente identificar o que seria um polígono regular, né? A gente identificou que é um polígono, identificamos aí a soma dos ângulos internos de um triângulo, de um quadrilátero, mas o que seria polígono regular? Observem essa figura aí desse triângulo. Ele tem as mesmas medidas em relação aos ângulos e também os seus lados são iguais, têm a mesma medida. Isso é um polígono regular. Quando a figura tem os ângulos iguais e os seus lados iguais, a gente chama de polígono regular, tá? E aí, vocês podem observar, pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono e assim por diante. Esses vão ser os polígonos regulares, que vai ter um número de lados, de ângulos e de vértices iguais. O triângulo não tem 3 lados, tem 3 vértices, tá? Quadrado, 4 lados, 4 vértices. E vai ter 4 ângulos. Os ângulos internos têm a mesma medida. Então, cada ângulozinho deles, interno, vai ter o mesmo valor. Certo? Identificando aí, ó, vocês poderiam me dizer quais dessas figuras aí são polígonos regulares? Já identificaram?
quais seriam aí, dentre essas 6? Já? Vamos ver se vocês acertaram? Olha aí, ó. Temos duas figuras que representam os polígonos regulares, que têm a mesma quantidade de vértices, mesmos ângulos, porém, os lados são iguais. Nesse caso, aí é o quadrado e o hexágono. O retângulo, ele não tem todos os lados iguais. Aquela outra figura também não está com todos os lados iguais. E o outro triângulo, ele não é um triângulo equilátero, tá? Então, ele não é um polígono regular. E aí, como é que a gente faz aí o cálculo das somas dos ângulos internos de um polígono? Como é que eu sei? Pelo teorema, diz que a soma dos ângulos de um triângulo, né, interno, o ângulo interno dele, é 180. Então, cada ângulo dele ali, que são 3, a gente divide. 180 dividido por 3, 60. Então, cada um vai medir 60, né? O quadrilátero não é 360, dividindo por 4, vai ter 90. Cada ângulo ali tem 90 graus. Mas e os demais? Como é que a gente sabe quanto mede? Veja, esse pentágono aí, ele tem 5 lados e 5 ângulos. Para a gente saber quanto mede o total dos ângulos internos dele, a gente vai traçar diagonais a partir de um vértice. Ou seja, pega um vértice e traça até o outro vértice, certo? Formando aí uma figura de um triângulo, como vocês observam na figura, tá? Seguindo, traçou mais outra, de um vértice para outro, e formou quantos triângulos? 3 triângulos, né? Então, se um triângulo é 180, quantos são 3 triângulos? Só multiplica. 3 vezes 180, 540. Então, o pentágono, ele tem 540, a soma dos seus ângulos internos. Mas, quanto mede cada ângulo desse aí, desses 5 ângulos? Cada um. Basta você fazer o seguinte, dividir por 5. O total, que é 540, como vocês podem observar aí, divide por 5, vai dar 108. Então, cada medida dessa vai possuir 108, certo? Esses 5 ângulos vão medir 108 graus, certo? E no regular, mesma coisa. Traça as diagonais de um vértice para o outro, e aí vamos formando, ó, observe. Traçamos a primeira, depois a segunda e traçamos a terceira. Formamos quantos triângulos? 4 triângulos, certo? Fazendo a mesma coisa, multiplica por 180. 4 vezes 180, 720 graus. Essa é a soma dos ângulos internos de um hexágono regular. E quanto mede cada ângulo interno dele? Divide pela quantidade de vértices que tem aí. No caso, não são 6, então vai dividir por 6. 720 dividido por 6 vai dar 120 graus. Cada ângulo aí vai ter a medida de 120 graus. Mas, professora, a gente vai fazer tudo isso relacionado a todas as figuras geométricas? Não, a gente vai ver uma formulazinha geral para poder calcular, tá? E aí, vendo tudinho, né? E lembrando que diagonal de um polígono é todo segmento determinado por 2 vértices. Vai de um vértice para o outro. Um quadrado tem 2 triângulos, o pentágono 3, né? E você vai multiplicando por 180, que aí dá o resultado total da soma dos ângulos internos, certo? Resumindo aí o que a gente viu em relação às figuras, quadrado tem a soma total de 360, o pentágono 540, o hexágono 720, né? Você multiplica a quantidade de triângulos vezes 180. O heptágono, né? Você multiplica, que vai ser 5 triângulos. 5 vezes 180, 900. O octógono, 6 vezes 180, dá 1080 graus, a soma total. E aí, será que a gente precisa sempre determinar o número de triângulos de uma figura de um polígono? Ou não? Vamos sempre estar traçando isso aí. Não é necessariamente. Tem uma fórmula geral para se calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Traçando segmentos de retas de um vértice do polígono aos demais vértices não consecutivos, iremos formar triângulos, não é isso?
Então, a fórmula aí seria o quê? O S é igual a n menos 2 vezes 180. Esse n representa um número de lados do triângulo, tá? Vamos ver na prática. Ó, determina a soma dos ângulos internos de um icoságono, um polígono convexo de 20 lados. Ele determinou a quantidade de lados, então é só jogar na fórmula. N representa o 20. Então, você faz 20 menos 2, 18 e multiplica. 18 vezes 180 dá 3.240. Então, a soma total desse icoságono é 3.240, tá? Então, essa foi a aula de hoje em relação aos ângulos internos de um polígono. Lembre-se dessa fórmula, anote no caderno de vocês para vocês resolverem as atividades, tá bom? E é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigada.